Olá, turma! Hoje nós vamos encerrar o estudo das leis de Kirchhoff. Então vamos estudar circuitos com mais de duas malhas, tá? Ou três ou mais ramos. Então vamos fazer a aplicação novamente das leis de Kirchhoff e o passo a passo para resolver circuitos deste tamanho aí, ou maiores, né? Então também escolhe-se o sentido de análise horário anti-horário para todas as malhas internas. Atribui-se uma corrente de domínio para cada malha. Então, na realidade, nós vamos utilizar as correntes mais externas do circuito. E as correntes dos ramos internos nós vamos literalmente desconsiderar para montar as equações de segunda lei. Tá? Marcam-se os nós de junção entre duas ou mais malhas, né? com pontos como pontos de partida. Aplica-se a segunda lei de Kirchhoff para todas as malhas, então como se novamente fossem circuito série. Simplificam-se as equações e aqui vem a novidade, pessoal. Aplica-se o método de resolução do sistema de equações ou de matrizes. Na realidade, nós vamos a partir de agora ter mais de duas incógnitas nos circuitos, tá? nas equações. Então, com isso, pelo método de sistema de equação, utilizando os métodos da multiplicação, da subtração ou adição, né, e da substituição, fica muito mais complexo de fazer a resolução. Então, o método mais indicado e mais prático é utilizando matrizes, converter o sistema em uma matriz. Finaliza os cálculos das correntes nos ramos. Então aqui a gente volta a considerar as demais correntes. Para isso servem aqueles pontos de partida, aqueles nós, né, que nós vamos escolher. E vamos determinar as equações de primeira lei para aqueles nós. E com isso conseguimos determinar as correntes faltantes. Então este circuito aqui, que vai ser usado como exemplo, pessoal, ele já vai abranger boa parte desse passo a passo que nós vamos executar utilizando essa técnica, tá? Então aqui, pessoal, temos um circuito. Vamos olhar para a característica dele. Ele tem internamente três malhas, ó. Tem a malha, esta malha aqui, tá? Em que temos a corrente 1 e 4. Temos esta outra malha que temos a corrente 4 e 2 e 5. E essa terceira malha que tem a corrente 13 e 5. Tá? Para aplicar essa técnica, nós temos que desconsiderar inicialmente, na realidade fazer de conta que esta corrente 4 não existe. Nem essa corrente 5. As duas correntes não existem, que são dos ramos internos. As dos ramos externos, nós vamos considerar que elas passam por esse circuito como se fosse série. Tá? A mesma coisa para essa I2. Só que quando nós analisamos cada malha, tá? No caso desse resistor R3 aqui, nós temos que considerar que a I1 está descendo e a I2 está subindo. Tá? Para gerar queda de tensão nesse resistor. Mesma coisa aqui nesse resistor 6. A corrente I2 está descendo e a I3 está subindo. É importante isso, pessoal, para depois juntarmos as equações, porque uma corrente tem influência sobre a outra. Tá? Bom, então vamos estabelecer os sentidos de análise. Aliás, primeiro aqui eu marquei os dois pontos, né, de nós, né? Então marquei o nó A, que junta o primeiro e o segundo ramo, e o nó B, que junta o segundo e o terceiro ramo. Os sentidos de análise, adotei sentido horário, né? Lembrando, o sentido adotado para uma malha tem que ser adotado nas demais. Não podemos ter sentidos diferentes. E vamos começar a resolver. Tá? Partindo do nó A, nós vamos começar a montar a primeira equação de segunda lei de Kirchhoff.
Então, partindo do ponto A, nós encontramos o resistor de 2 ohms aqui, tá? E aqui, este resistor, temos a corrente I1 descendo por ele e a corrente I2 subindo. Olhem só, a corrente I2 parte do nó A por aqui, né? E sobe por aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Isso é uma dúvida que muitos estão colocando. O sinal de mais ou de menos vai antes na hora de colocar o 2 ou depois? Nessa situação em que temos duas correntes influenciando no mesmo resistor, tá? Nós colocamos o valor do resistor primeiro e colocamos a análise de sinal entre parênteses. É o método mais fácil de se resolver, tá? Então a corrente que tiver no sentido de análise vai ficar positiva dentro do parênteses, e a corrente que estiver no sentido contrário, nós colocamos com o sinal de menos, tá? Então aqui, ó, descendo, temos o resistor de 2 ohms, abre parênteses, né? A corrente 1 está a favor, então é positiva, olhem só, positiva. E a corrente I2, que passa por esse resistor também, para formar depois a I4, né? A I2, ela está no sentido contrário, então a I2 fica negativa. Vejam bem, duas vezes I1 menos I2. A I1 a favor, I2 contra. Agora seguimos para a esquerda, onde só temos a I1, né? Então encontramos outro resistor de 2 ohms, então mais 2. A corrente é I1, está acompanhando o sentido de análise, mais 2 I1, então. Próximo elemento é a fonte de tensão de 5 volts, está entrando pelo polo negativo, então menos 5. O próximo elemento é o resistor de 3 ohms, esse de cima aqui, está acompanhando, a corrente I1 acompanha o sentido de análise, então mais 3 I1. E encontramos novamente o nó igual a zero. Vamos simplificar a equação. 2 vezes I1 vai ficar 2, 2 vezes menos I2 vai ficar menos 2 I2. Agora podemos fazer a simplificação, então 2 mais 2 I1 mais 2 I1 mais 3 I1 vai dar 7 I1 menos 2 I2, e o 5, o termo independente, nós passamos para o outro lado, né? Então ele é negativo, vai ficar positivo. Então aqui está a primeira equação. A segunda equação, pessoal, nós vamos partir do nó B. Aqui tanto faz, ó, nesta malha, nós podemos começar tanto do nó A quanto do nó B, tá? Mas a partir do nó que nós começamos, nós temos que terminar. Isso é muito importante. Nós não podemos começar no B e terminar no A, tá? Ou começar no A e terminar no B. Se começamos no B, terminamos no B. Se começamos no A, terminamos no A, tá? Então, partindo de B aqui, primeiro elemento, esta fonte entrando pelo negativo, então menos 5. Aqui temos um resistor de 2 ohms. Aqui desce a corrente I2, acompanhando o sentido de análise, positiva. E a corrente I3, ela vem de baixo para cima, contrária ao sentido de análise, então ela é negativa. Então, mais 2, né, do resistor, e a análise das correntes. Então, I2 positivo, descendo, e 3 negativo, subindo, né? Então, I2 menos I3 entre parênteses. Então, a análise do sinal a gente coloca para dentro do parênteses. Segue para a esquerda. Então, aqui neste ramo a gente considera como passando a corrente I2, né? E a I2 então está indo da direita para baixo aqui, e aqui vai para a esquerda. Então, mais 3 I2. Agora entrar neste ramo aqui, ó, em que temos descendo a corrente I1. Tá? Então a corrente I1 faz esse trajeto. Só que agora vai inverter, né? Então temos o resistor de 2 ohms. A I2 está acompanhando o sentido de análise, porém a I1 está contrária. Então agora a I2 é positiva, acompanhando o sentido, e a I1 é negativa, contrária ao sentido. Então vai ficar I2 menos I1. Vamos para a direita. Encontramos agora o resistor de 2 ohms.
mais 2 e 2. E como partimos do ponto B, terminamos no ponto B, então igual a zero. Fazemos agora a simplificação da equação. Tá? Então fazemos aqui o 2 vezes o i2 vai ficar 2 e 2. 2 vezes negativo 3, negativo i3 vai ficar menos 2 e 3. 2 vezes 2, 2 e 2. 2 vezes negativo i1, menos 2 e 1. Agora fazemos a soma, né, dos i1s, dos i1 que tiverem, dos i2 e dos i3. E passamos o termo independente, se não tiver outra fonte para somar aqui dentro, né, os termos independentes, passamos eles para a direita. Então vamos ter no final negativo 2 e 1, mais 9 e 2, menos 2 e 3, igual a 5. Agora nós fazemos a terceira equação, que é da malha mais à direita. Aqui nós vamos ter que partir do ponto B, não temos escolha, né? Então, aqui, partindo do ponto B, o primeiro elemento que nós encontramos é um resistor de 2 ohms. A corrente 3 acompanha o sentido de análise, 2 e 3. Encontramos uma fonte de 4 volts entrando pelo negativo, menos 4. Agora encontramos um resistor de 3 ohms. A corrente 3 acompanha o sentido de análise, mais 3 e 3. Entramos para este ramo da esquerda, onde agora encontramos o resistor de 2 ohms. Lembrando que a corrente 2 desce aqui e a I3 está subindo. I3 acompanha o sentido de análise e 2 é contrária. Então a I3 é positiva, subindo, né, acompanhando a análise, e 2 negativa. Então vai ficar duas vezes I3 menos I2. Encontramos agora esse gerador, né, de 5 volts, porém agora entrando no positivo, mais I5, e voltamos para o ponto B igual a zero. Fazemos a simplificação da equação. Então multiplicamos o 2 vezes o I3 e o 2 vezes o menos I2. E somamos então os I2 e os I3 que tivermos, né? Vai ficar menos 2 I2 mais 7 I3 igual a menos 1. Tá? Então a diferença agora é que temos 3 equações, pessoal. 3 equações e 3 incógnitas. Né? E isso é o que dificulta a resolução na partir de agora. Tá? Então a técnica mais usual, né, é utilizar o método de matrizes. Então a primeira coisa, nós montamos o sistema olhando-se também nas equações aquelas variáveis que não temos valor. Tá? Por exemplo, na primeira equação nós não temos o I3, mas é importante que nós coloquemos o zero agora na frente do I3, ó, 0 vezes I3. E aqui na última equação não temos o I1, então é importante que nós coloquemos o zero junto com o I1. E coloquemos também todas as incógnitas em ordem. Tá? Então vejam bem, em todas as equações as incógnitas estão em ordem e os termos independentes estão todos à direita. Tá? E a técnica que nós vamos usar agora é montar um sistema, na realidade uma matriz, né, para calcular o determinante dessa matriz. E vamos ter neste caso uma matriz 3×3, tá? Onde nós vamos poder usar a regra de Cramer para resolver essa matriz. Tá? Então aqui, ó, a primeira coluna da matriz ela vai ser reservada para o cálculo do determinante para as correntes I1. Tá? A segunda matriz é das I2. E a terceira matriz, as variáveis que tivermos os valores, né, das variáveis I3. A primeira linha vai ser da primeira equação, a segunda linha da segunda e a terceira linha da terceira. Então vamos montar a matriz. Tá? Então aqui, ó, a primeira linha é da primeira equação, então vai ficar 7, menos 2 e 0. A segunda linha, menos 2, 9 e menos 2. E a terceira linha da terceira equação, 0, menos 2 e 7. Tá?
Para aplicarmos a regra de Cramer, nós temos que repetir as duas primeiras colunas, né? Repetimos as duas primeiras colunas da matriz e fazemos a multiplicação, né? Somando depois os produtos das diagonais principais e subtraindo as diagonais secundárias ou opostas, né? Então vamos fazer aqui, ó, primeiro resolver essas duas diagonais, essas três diagonais aqui, tá? Com a soma e as diagonais contrárias com a subtração, tá? Então aqui, ó, a primeira diagonal aqui, ó, 7 vezes 9 vezes 7 dá 441. A segunda diagonal ela soma, né? Vai dar 0, porque aqui vai anular. Então, negativo 2 vezes menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais 0. 0 vezes 2 vezes menos 2 dá 0 novamente. Diagonais contrárias, opostas, né? Negativo 2 vezes menos 2 dá 4. Vezes 7 dá 28. Como ela é negativa, né? É menos 28. 7 vezes 2 negativo dá menos 14. Vezes menos 2 dá 28 positivo. Como é subtração, então menos 28. E aqui 0 vezes 9 vezes 0 vai dar 0. Fazemos a soma, né? E obtemos um determinante de 385. Por enquanto, o determinante não serve para nada aqui, tá, pessoal? Ele ainda não está nos servindo. Agora, então, nós vamos fazer o delta I1, tá? E esse delta I1, nós vamos substituir toda a coluna da matriz onde ficavam os valores dos I1, tá? Pelos termos independentes. Então, vamos pegar os termos independentes aqui, ó, 5, 5 e menos 1, e substituir todo ele na primeira coluna, tá? E mantemos as demais. Repetimos a regra de Cramer, né, para fazer o cálculo desse delta I1. Então, novamente, aqui, ó, na diagonal principal, né, 5 vezes 9 vezes 7 dá 315. Negativo 2 vezes menos 2 dá 4. Vezes menos 1, menos 4. Né? Então, essa era a soma, mais com menos vai ficar menos. Aqui vai dar 0. Né? 0 vezes 5 vezes menos 2 vai dar 0. Nas diagonais opostas, né? Negativo 2 vezes 5 dá menos 10. Vezes 7 dá menos 70. Como é menos com menos, né? Fica mais. Depois temos 5 vezes negativo 2, dá menos 10, vezes menos 2, dá 20 positivo. Como aqui as diagonais contrárias são negativas, né? Então, menos 20. E na outra coluna, na outra diagonal aqui, 0 vezes 9 vezes menos 1 vai dar 0. Somamos ela, esse delta I1 dá 361. Tá? E agora, ó, nós já vamos obter a primeira corrente I1, que é utilizando-se o delta I1 dividido por delta. Então, 361 dividido por 385, teremos uma corrente de 0,94 amperes. Tá? Bom, a partir de agora, se as demais equações forem todas com apenas duas incógnitas, tá? Se nós tivermos equações com duas incógnitas, onde temos só o I1, nós já podemos abandonar agora o método de matriz e podemos ir direto para o método agora de substituição. Quem quiser fazer o delta I2 e o delta I3 também pode ser feito, tá? Vai chegar nos resultados das correntes também. Mas a sugestão é, no momento que já se possa entrar no método da substituição, é melhor, porque teremos menos cálculos, tá, pessoal? Com menos cálculos nós temos menor chance de erro. Então, a opção que eu fiz foi escolher a equação que tem que temos o I1 como incógnita
E temos apenas mais uma incógnita, que é essa primeira aqui, ó, em que o I3 é 0 aqui. Tá? Então eu vou substituir na primeira equação, tá? Que é 7i1 menos 2i2 igual a 5. Vamos substituir o i1 aqui. Tá? Então 2 vezes 0, 9,4 menos 2i2 igual a 5. Então fica 6,58 menos 2i2 igual a 5. Passamos o 6,58 para o outro lado, vai ficar subtraindo, né? Vai ficar negativo 2i2 igual a negativo 1,51. Multiplicamos isso aqui por menos 1, né? Vai ficar positivo os dois lados. 1,58 dividido por 2 vai dar 0,79. Já temos a corrente I2. Agora nós vamos fazer o cálculo da I3. A I3 nós podemos usar agora tanto a segunda equação quanto a terceira. Optei pela terceira porque ela é um pouco mais simples. Então a terceira é menos 2i2 mais 7i3 igual a menos 1. Substituímos então o i2 na equação. Então negativo 2 vezes 0,79 mais 7i3 igual a menos 1. Negativo 1,58 mais 7i3 igual a menos 1. Então, esse 1,58 vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 7i3 igual a negativo 1 mais 1,58. Vai dar 7i3 igual a 0,58. Passamos o 7 para o outro lado dividindo. E no final nós obtemos 0,08 amperes. Então, olhem só. As três primeiras correntes nós já conseguimos determinar. E estas são as correntes dos ramos externos. Tá? Então, os ramos mais por fora do circuito. Faltam agora as correntes que nós desconsideramos na hora de montar as equações de lei de Kirchhoff, tá? De segunda lei, que são as correntes I4 e I5. Então aqui colocamos novamente o circuito, tá? Para a gente olhar. Ó. Agora nós vamos ter que usar a técnica de primeira lei de Kirchhoff para os nós, para encontrarmos a I4 e a I5, tá? Então, vamos fazer a equação de primeira lei do nó A. Tá? Então, soma das correntes que entram igual a soma das correntes que saem. Corrente que entra é a I1 e as correntes que saem é a I2 e a I4. Então, vai ficar I4 mais I2. Agora, isolamos o I4. Tá? Passamos, então, na realidade, o I2 para o outro lado, subtraindo. Então, deixando em ordem a equação, vai ficar I4 igual a I1 menos I2. Temos tanto I1 quanto I2. Então agora nós podemos substituir. Tá? 0,94 menos 0,79. Então isso nos dá 0,15 amperes esta corrente I4. E para o nó B, corrente que entra é a I2 e as que saem é I5 e I3. Então I2 igual a I5 mais I3. Isolamos o I5, que é a nossa incógnita, né? Então, I5 igual a I2 menos I3, 0,79 menos 0,08. Isso nos dá 0,71 amperes. Então, assim, pessoal, encontramos as 5 correntes utilizando esta técnica aqui. Tá? É uma técnica, pessoal, que ela requer muito cuidado na hora de aplicação dela. Ela requer muito cuidado, muita atenção. Tá? Porque qualquer erro de sinal em uma das correntes, ou uma soma errada, ou algum erro lá na aplicação da regra de Cramer, pode ocasionar no erro de praticamente todas as correntes, pessoal. Então é muito importante assim, atenção, tá? E cuidado na hora de fazer esta aplicação desse método aqui. Tá? Outra coisa importante, se uma das correntes der negativa, não significa que está errado. Tá? Significa que estas setas de correntes aqui, uma delas, uma ou mais, estão invertidas. Tá? E na hora de substituir nas equações, nós temos que considerar esse sinal negativo. Somos obrigados a considerar ele para evitar erros de cálculo. Tá? Então, no momento, por exemplo, vamos supor se essa I1 tivesse dado negativo, então aqui essa corrente teria que ter sido substituída negativa aqui. Tá? Embora
a I1 estivesse positiva aqui, ela seria substituída a negativa, caso a I1 lá no começo desse negativa, tá? Então a técnica é essa, pessoal. Ela é aplicada para circuitos então com 3, 4, 5, 6 malhas, tá? Obviamente o método para resolver as matrizes fica mais complexo quanto maior fica o número de variáveis, né, pessoal? Mas dificilmente vocês vão encontrar para resolver aí problemas mais do que 3 malhas, tá bom? Então, para a aula de hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção novamente e até mais.